Então, boa noite para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Estão conseguindo ver aí? Agora sim. Ótimo, então. Então, vamos lá. Bom, nossa aula de hoje é sobre análise de modo e efeito de falha potencial, também chamada em inglês de FEMEA, que é a sigla em inglês para esse termo que aí está. Por mais que seja da língua estrangeira, o que a maioria utiliza para se referir a esse tipo de análise é o FEMEA. Então, qualquer setor de manutenção que aplica esse tipo de análise chama assim. Um ou outro que pode chamar de análise de modo de falha, que como foi o caso quando eu estava trabalhando como estagiário no setor de manutenção, lá se chamava de análise de modo de falha simplesmente. Não tinha esse nome FEMEA vinculado à análise realizada. Então, isso varia de empresa para empresa. Bom, como a gente tem visto em todas as outras análises que nós estudamos durante esse semestre, a gente tem que sempre definir o que cada uma delas vai fazer, qual o objetivo. Então, nesse caso aqui, a ideia seria definir, identificar e eliminar as falhas, problemas, erros, sejam conhecidos ou não, de um processo ou um produto, antes que ele aconteça. Então, sempre observar quais foram os que aconteceram, para evitar que novas falhas, novos erros, novos problemas venham a acontecer. E qual o objetivo disso? É aumentar a confiabilidade do processo, semelhante ao que nós vimos na semana passada, quando falamos sobre árvore de falha, quando falamos sobre manutenção centrada e confiabilidade, nesse mesmo sentido. Para chegar aqui, para evitar a insatisfação do consumidor. Se o consumidor passa a confiar naquele produto, naquele processo, em tudo relacionado, ele vai se tornar fiel ao fornecedor, que no caso seria a empresa no qual nós estaríamos trabalhando para o setor de manutenção. E o TPM também, por exemplo, na manutenção produtiva total, também busca as mesmas ideias, evitar que as falhas, erros, problemas aconteçam. E se elas já aconteceram, que elas não aconteçam mais, evitar a sua reincidência, buscando o quê? Os seus pontos de causa. Bom, a definição básica. Então, nós temos aqui, ela vai avaliar e minimizar os riscos. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou analisar as possíveis falhas. E essa análise tem algumas etapas, alguns passos que nós vamos seguir. Então, nós vamos determinar a causa dessa falha, o efeito que essa falha gera no setor e quais são os riscos de cada uma das falhas. O risco é alto, o risco é baixo, tem risco de acidente, tem risco de qualquer outro tipo, tem risco à segurança. E a partir daí, observando a causa, os efeitos e os riscos relacionados a cada um dos tipos de falhas, defeitos, entre outras coisas, buscar fazer a implantação de ações e melhorias de pontos necessários para aumentar a confiabilidade, que é este o ponto do trabalho de 4,5 que vocês fizeram, que são as melhorias às falhas que vocês já tinham observado ou propuseram no estudo de caso específico de cada um de vocês. Então, vocês podem observar que a proposta do trabalho é navegar entre todas as metodologias que nós tivemos de manutenção. Por mais que não seja aplicada necessariamente alguma delas de forma efetiva, o conceito é basicamente o mesmo: observar os problemas, ver os seus efeitos, os seus riscos e buscar solucioná-los, e a partir daí ver o que essas soluções trazem de benefício para a empresa. Então, essa é a ideia do trabalho e essa seria a contribuição dele para o aprendizado de vocês com relação à nossa disciplina. Então, é isso basicamente que o FEMEA também faz, semelhante às outras práticas que nós já analisamos. O FEMEA tem tipos, como eu falei anteriormente, eu avalio ou um produto ou um processo. Ele está aqui na definição. Então, conhecido de um produto ou processo. Então, nós temos o FEMEA de produto,
que ele vai avaliar as falhas que ocorreram ou poderão ocorrer, ou que se evite que vá ocorrer, com o produto dentro das especificações de projeto. Então, por exemplo, um veículo. A ideia é evitar o recall, né? Então, a gente vai aplicar o FEMEA para evitar situações de manutenção fora do projeto, fora do prazo definido, que não vão seguir o que está definido pelo projeto. Então, a ideia é essa. E o FEMEA do processo, ele é um pouco mais abrangente, ele é maior, ele abrange mais situações, na maioria das vezes, inúmeros equipamentos. Então, é observar as falhas de planejamento e execução do processo. Então, não necessariamente está ligado a algum projeto em si, apenas, no caso, a áreas maiores como planejamento e execução. Então, está ligado à manutenção, planejamento, projeto, setor de engenharia, o setor de controle, setor de operação, tudo relacionado ao FEMEA. No caso do FEMEA, nós vamos estar lá no projeto e nas especificações finais para ver se está batendo de acordo com o que está, de acordo com o que é idealizado. E tem o FEMEA nos processos administrativos, que, como a gente observou nas últimas aulas, nós temos um regime rígido com relação à documentação de manutenção. Para quê? Para que se crie um banco de dados e se faça o histórico dos equipamentos para auxiliar na identificação de falhas, por exemplo, como é o caso do FEMEA, para a montagem de uma árvore de falhas, como é o caso que nós vimos na semana passada, para a implementação de uma manutenção produtiva total ou de uma manutenção centrada em confiabilidade. Todos esses pontos, essas práticas, elas estão baseadas em a documentação bem executada para que ela seja de fácil acesso quando for necessário. Então, é isso que é relacionado a procedimentos administrativos, que é de arquivamento, controle, processamento, entre outras coisas relacionadas ao setor de manutenção. As aplicações, isso aqui é importante para a gente. A aplicação desse método, ele objetivo é fazer o quê? Então, a ideia nossa aqui é diminuir a probabilidade de falhas em novos produtos e processos, como vocês acabaram de observar. Eu não quero que falhas aconteçam ou reduzir o máximo de chance. Aí pode ser zero ou diminuir a probabilidade delas acontecerem. Então, isso gera maior confiabilidade ao produto ou ao processo, por consequência, aumenta a satisfação do cliente relacionado a esse produto ou processo. Além disso, além dos novos produtos e novos processos, que as empresas buscam expansões, aumentam o seu portfólio, e isso é levado em consideração para fazer todo o planejamento de instalação, operação, verificação, para que aquele investimento tenha um retorno coerente. Outro ponto, diminuir a probabilidade de falhas potenciais em produtos e processos que já existem. O que isso quer dizer? Eu já tenho um processo, eu já tenho um produto que eu trabalho há um tempo, e o FEMEA não é aplicado na minha empresa. Eu posso aplicá-lo no processo ou num produto que já existe? Sim, logicamente. Por como eu tinha acabado de falar, nós fazemos o histórico e os relatos de manutenção, observando as notas de manutenção, as ordens de manutenção, as solicitações de manutenção, para a partir daí ver o que foi feito para corrigir, se aquele ponto foi efetivo, quais são as falhas mais comuns para cada um dos sistemas de um equipamento, por exemplo. Isso consta no histórico de manutenção. E a partir daí você consegue fazer uma análise geral para propor melhorias e assim, por consequência, diminuir a probabilidade de falhas potenciais, seja no produto, seja no processo. E por conta disso, eu vou aumentar a confiabilidade dos produtos e processos que já estão sendo realizados. E também diminuir o risco de erros e aumentar a qualidade de procedimentos administrativos. Como a gente falou, nós temos um método específico para realizar o arquivamento, a nomenclatura de documentos, para que esse tipo de coisa seja bem delineado, de fácil acesso, que seja de conhecimento de todos os setores e de fácil interpretação, que é esse o ponto importante. Não adianta ter vários dados importantes e eles serem confusos. Ele tem que ser simples, direto, de fácil acesso e com as informações relevantes e principalmente completas. Não adianta ter um relatório que está incompleto, que não analisou as partes necessárias de um equipamento, por exemplo, que assim não vai ajudar nem garantir nada das análises de manutenção. Não vai cumprir o papel. Então, esses são os objetivos baseados na sua aplicação. Probabilidade de falhas em produtos novos,
que já existem para aumentar a sua confiabilidade, além de diminuir os riscos de erros e também aumentar a qualidade dos processos administrativos, eles serem mais bem executados. Funcionamento básico. Então, como é que funciona o FEMEA? Esse é o nosso interesse para poder entender se a aplicação daquele método é viável, se ele está sendo aplicado corretamente, que existem esses pontos, né? Aquele que diz se conhece acaba fazendo alguns erros de aplicação. Então, a partir daí, como eu já tinha acabado de falar, é sobre processos e produtos novos ou que já existam nas empresas. Então, primeira coisa, é criar-se um grupo de trabalho, que é aquele que vai começar a identificar, no caso, o produto ou o processo, dependendo do tipo de FEMEA, quais são as funções que aquele processo ou produto vai executar, para aí sim verificar quais são as falhas que podem ocorrer. E, a partir disso, ver os efeitos e as possíveis causas desse tipo de falha. Para quê? Para buscar mitigar e evitar que essas falhas sejam reincidentes. Como? A partir daí, nós vamos fazer aquela análise de riscos de cada uma das causas que foram determinadas por meio dos índices, que são aqueles índices que nós vimos anteriormente. É tempo médio entre falhas, tempo médio para reparos, tempo médio até o reparo, taxa de confiabilidade, mantenabilidade, confiabilidade, disponibilidade. São todos aqueles que nós fizemos exercícios que nós analisamos durante 2 aulas no início do bimestre. Então, a partir daí, nós tomamos as ações necessárias para diminuir esses riscos e, por consequência, nós vamos aumentar a confiabilidade do produto ou do processo, dependendo do que estiver sendo analisado. Então, esse aqui seria basicamente o formulário de FEMEA padrão. Logicamente que ele varia de acordo com de uma empresa para outra, lógico, né? Aí vem a descrição do produto, as suas funções, o tipo de falha potencial, os efeitos que essa falha causa, a causa da falha e quais são os métodos que estão sendo utilizados para fazer o seu controle. E aqui nós conseguimos classificar a severidade dessa falha, a ocorrência, a detecção e os riscos analisados. Então, a gente vem aqui. Quem está sendo analisado? Um produto ou um processo? Beleza. Quais são as funções ou características que devem ser atendidas? Também identificada a partir do produto ou processo. Como a função característica pode não ser cumprida? O que está atrapalhando o que pode atrapalhar o funcionamento daquela função? Como a gente viu, por exemplo, na árvore de falhas da semana passada. Que efeito esse tipo de falha tem? Quais poderiam ser as prováveis causas dessa falha que nós estamos buscando observar e tentar propor de alguma forma? Beleza. Quais medidas de prevenção e descoberta que eu posso tomar? Eu vou fazer uma análise preditiva? Eu vou fazer uma análise de vibração? Vou fazer uma oleografia? Eu vou fazer uma ferrografia? Eu vou fazer uma inspeção visual? Beleza. Eu descobri o que houve. Aí eu vou ter que lubrificar aqui sempre, todos os dias. A medida preventiva seria mais ou menos essa. E a partir daí eu classifico a severidade, vejo o número de ocorrências, vejo a forma de detecção e os riscos analisados. Então, quais são os meus riscos? E depois eu vejo quais são as medidas para eu atenuar esses riscos. Nesse caso, se esse equipamento vier a falhar, ele pode causar um acidente que pode gerar problemas aos colaboradores. Então, isso é um risco grave. Então, isso pode estar ligado geralmente também ao setor de segurança do trabalho. Para aí definir quem é o responsável para planejar, verificar e analisar todo esse processo de melhorias, que posteriormente nós já tínhamos um grupo formado para fazer todas essas etapas que nós estamos vendo aí, para ver medidas implantadas e sempre atualizando os índices. O FEMEA ele tem essa característica. Sempre que ele é aplicado, ele tem que estar constantemente sendo atualizado. Então, ele é um trabalho, tem que se tornar rotineiro a sua execução. A ideia é sempre deixá-lo o mais atualizado possível, que as falhas podem vir a ocorrer. Existem falhas que podem não ter sido pensadas no momento ou que não tenham acontecido anteriormente. Então, isso deve ser acrescentado e sempre ser mantido atualizado, para ver também
se as medidas de prevenção, as medidas de correção dos riscos estão sendo bem sucedidas. Como? A partir dos índices de severidade, ocorrência, deterioração e riscos do processo ou produto. Pessoal, eu vou só fechar essa chamada aqui e vou para outra, porque está dando nosso tempo aqui, tá bom? Beleza. Tá ok.